Questões de Direito Constitucional, da Banca IBFC, da Prova para Técnico Judiciário Área Administrativa para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, prova realizada em 2020. Questão 49. O Instituto da Requisição tem previsão constitucional e pode ser definido como uma das modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada. Nesse sentido, leia abaixo o excerto do artigo 5º, inciso 25, da Constituição Federal de 1988. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. A. Descumprimento da função social, utilizar bens, indenização proporcional, se houver abuso. B. Iminente perigo público, usar, indenização ulterior, se houver dano. C. Descumprimento da função social, usar, indenização prévia, se houver abuso. D. Iminente perigo público, utilizar bens, indenização prévia, calculados possíveis danos. A alternativa correta é B. Questão 62. Os princípios constitucionais e as normas gerais que norteiam a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios encontram-se dispostos de forma expressa no artigo 37 e seguintes da Constituição Federal de 1988. Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. A. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. B. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. C. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia instituída empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. D. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. A alternativa correta é C. Questão 63. Doutrinariamente, o conceito e a classificação das constituições podem variar de acordo com o sentido e o critério adotados para sua definição. A respeito dessa temática, leia as afirmativas abaixo. 1. Para o sociólogo Ferdinand Lassalle, Constituição seria a somatória dos fatores reais de poder dentro de uma sociedade, enquanto reflexo do embate das forças econômicas, sociais, políticas e religiosas de um Estado. Nesse sentido, por ser uma norma jurídica, ainda que não efetiva, uma Constituição legítima é aquela escrita em uma folha de papel. 2. O alemão Carl Schmitt define Constituição como sendo uma decisão política fundamental, cuja finalidade principal é organizar e estruturar os elementos essenciais do Estado. Trata-se do sentido político delineado na teoria decisionista ou voluntarista, em que a Constituição é um produto da vontade do titular do poder constituinte. 3. Embasada em uma concepção jurídica, Constituição é uma norma pura, a despeito de fundamentações oriundas de outras disciplinas. Através do sentido jurídico positivo, Hans Kelsen define a Constituição como norma positiva suprema, dentro de um sistema escalonado e hierarquizado de normas, em que aquela serve de fundamento de validade para todas as demais. 4. Constituição dirigente ou registro é aquela que traça diretrizes objetivando nortear a ação estatal, mediante a previsão de normas programáticas. Marcante em nações socialistas, visa reger o ordenamento jurídico de um Estado durante certo período de tempo nela estabelecido,
cujo decurso implicará a elaboração de uma nova Constituição ou adaptação de seu texto. 5. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é classificada, pela doutrina majoritária, como sendo de ordem democrática, nominativa, analítica, material e superrígida. Assinale a alternativa correta. A. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. B. Apenas as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. C. Apenas as afirmativas 2, 3 e 5 estão corretas. D. Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. A alternativa correta é D. Questão 64. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já abordou se a separação dos poderes derivada da necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho do Estado, representa o princípio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição. Quanto à organização dos poderes assentada na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta. A. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, entre outras funções, autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado, proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, e elaborar seu regimento interno. B. O Presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, após o recebimento das petições e a respectiva instauração do processo pelo Senado Federal. C. Decorrido o prazo de 90 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. C. Compete privativamente ao Senado Federal, entre outras funções, processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles, bem como processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça, e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. D. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. A alternativa correta é B. Questão 65. Os servidores públicos podem ser titulares de cargo efetivo ou ocupantes de cargos comissionados, a depender do modo de ingresso na administração pública. Nos termos da Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro, V, ou falso, F. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado por invalidez, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações anuais para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado no âmbito da União, aos 60 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, e no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. É vedada a incorporação de vantagens de caráter permanente ou desvinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. A. V, F, F, V. C. F, F, V, F. B. V, F, F, F. D. F, V, F, V. A alternativa correta é D. Questão 66. Os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil encontram-se enumerados de forma expressa nos artigos do 1º ao 4º da Constituição Federal de 1988. Acerca deste tema, assinale a alternativa correta. A. São fundamentos da República Federativa do Brasil a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e o desenvolvimento nacional. B. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação consiste em um dos princípios que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais. C. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais é um dos objetivos fundamentais do Brasil, ao lado da igualdade entre os Estados. D. São princípios em que o Brasil rege-se nas suas relações internacionais a não intervenção, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. A alternativa correta é D. Questão 67. Segundo o Supremo Tribunal Federal, os direitos e deveres individuais e coletivos não se restringem ao artigo 5º da Constituição Federal de 1988, podendo ser encontrados ao longo do texto constitucional, expressos ou decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Magna Carta, ou, ainda, em virtude de tratados internacionais de que o Brasil seja signatário. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. A. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. B. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, em qualquer horário, por determinação judicial. C. A criação de associações, e na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. D. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento involuntário e excusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. A alternativa correta é A. Questão 68. Em que pese peculiaridades locais, os Estados federativos são caracterizados, de um modo geral, pela existência de uma Constituição rígida, descentralização política, repartição de competências e receitas, soberania do Estado federal, inexistência do direito de secessão e um órgão guardião da Constituição. Segundo a Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo. 1. É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como aos órgãos da administração direta da União, exclusivamente, a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural,
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 2. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 3. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades. Contudo, a superveniência de lei federal sobre normas gerais revogará a lei estadual, no que lhe for contrário. 4. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal efetuar repasse que supere os limites definidos no artigo 29 da Constituição Federal de 1988, não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês, ou enviá-lo a maior em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Assinale a alternativa correta. A. Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. B. Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas. C. Apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas. D. Apenas a afirmativa 2 está correta. A alternativa correta é D. Questão 69. As normas atinentes ao Poder Judiciário encontram-se disciplinadas no capítulo 3 do título 4 da Constituição Federal de 1988. Leia abaixo o artigo 93, inciso 11, da Constituição Federal de 1988. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. A. 50. Órgão de cúpula. 15, 30. Jurisdicionais e legislativas. 1/3, 2/3. B. 50. Órgão especial. 25, 30. Administrativas e jurisdicionais avocadas. 3/5, o restante. C. 25. Órgão especial. 11, 25. Administrativas e jurisdicionais delegadas. Metade, a outra metade. D. 25. Órgão de cúpula. 11, 25. Administrativas e jurisdicionais avocadas. 1/3, 2/3. A alternativa correta é C. Questão 70. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro, V, ou falso, F. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos no Plano Plurianual. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária anterior, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º do artigo 127 da Constituição Federal de 1988. São princípios institucionais do Ministério Público a vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado, a inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa, e a irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do artigo 39, parágrafo 4º, e ressalvado o disposto nos artigos 37. Incisos 10 e 11, 150, inciso 2, 153, inciso 3, 153, parágrafo 2º inciso 1, da Constituição Federal de 1988.
São funções institucionais do Ministério Público, dentre outras, promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei, bem como requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados. O primeiro compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público Eleitoral. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. A. F, F, V, F. C. V, V, F, F. B. F, V, V, F. D. V, F, V, V. A alternativa correta é A. Questão 71. As normas gerais e os princípios constitucionais relativos aos direitos políticos encontram-se disciplinados de forma expressa na Constituição Federal de 1988, sobretudo no capítulo 4 do título 1 da Carta Magna. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. A. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. B. A perda ou cassação dos direitos políticos só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8, ou improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. C. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e os analfabetos. D. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. A alternativa correta é D. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe uma curtida nesse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima!